observação que nós precisamos fazer é entender quando uma forma geométrica plana é considerada polígono e quando essa forma geométrica não é considerada polígono. Porque muitas vezes, na própria pergunta ou na própria alternativa ali da resposta, a gente já consegue eliminar algumas ideias, somente conhecendo os conceitos, tá bom? Então é muito importante que a gente saiba identificar exatamente o que é o polígono, para que a gente saiba como calcular esse polígono, porque é através daí que a gente entende qual fórmula usar, propriedades da matemática e como a gente pode chegar nos nossos resultados. Ok, galera? Então, a parte mais importante agora que a gente inicia, falando dessas formas geométricas planas, tá bom, galera? Então, tomem muito cuidado. Nós estamos falando de geometria plana. Ela está sempre em um plano, né? Plano seria uma superfície. Ela está posta sobre uma superfície. Poxa, professor, eu posso ter um cubo? Cubo é uma geometria, né? A gente vai falar nos sólidos ali, na nossa geometria de sólidos, o cubo pode ser planificado, hein, galera? Então, muita atenção. Eu posso pegar um sólido, né? Eu posso pegar uma figura da geometria espacial, alguma coisa do sentido, eu posso transformá-lo num plano. Eu digo que eu estou planificando aquela forma geométrica, tá bom? Então nós estamos colocando tudo em um plano, em uma única superfície. Então, basicamente, a gente vai enxergar isso como um polígono ou não polígono, ok, galera? Então vamos lá. Eu trouxe aqui alguns exemplos, então, para a gente dar uma olhada de polígonos. Então, o próprio nome já nos dá referência sobre o que é. Poli, vários, gono, né, ângulos. Então, polígono é uma forma geométrica com vários ângulos. Muita atenção, galera, porque para ser considerado polígono é necessário que ele tenha muitos ângulos, somente ângulos. E como é que eu formo ângulos? Lá da nossa aula passada, eu formo ângulos quando eu tenho duas ou mais retas, né? Retas, semi-retas ou segmentos de retas que tem ali um vértice, um ponto de encontro. Então, para que eu tenha um ângulo, eu tenho que necessariamente ter, né, algumas retas que se encontram, sejam elas concorrentes, perpendiculares, elas não podem ser exatamente paralelas, a não ser que eu tenha paralelas ali, duas paralelas num sentido, duas paralelas em outro sentido. Então, galera, primeira coisa que a gente precisa entender, para ser um polígono, tem que ser uma forma geométrica composta apenas por segmento de retas, ok? Que vão se encontrar. Por exemplo, essa forma geométrica, ela é composta por vários segmentos de retas. Então eu entendo que aqui eu tenho muitos ângulos formados dentro dela. Ó, nós temos infinitos, vários ângulos que podem ser formados por um polígono, ok, galera? Então, essa forma geométrica é um polígono. O triângulo é um polígono, né? Essa outra forma aqui, que parece um envelope, ela também é um polígono, formado apenas por retas, segmento de retas ali, que se encontram através dos seus vértices, formando ali alguns ângulos. Esses ângulos podem ser ângulos agudos, acutângulos, como a gente já estudou, e podem também ser ângulos obtusos, né? Ângulos agudos menores do que 90 graus, ângulos obtusos maiores do que 90 graus, ok? Então essa é a primeira característica para que ele seja um polígono. Então toda forma geométrica, para ser considerada polígono, deve ser formada por segmentos de retas, ok, galera? Que se encontram ali formando os seus ângulos. Pensando assim, o que não é um polígono? Olha aqui que interessante, eu coloquei alguns exemplos para nós. Toda forma plana, geométrica, que tem nela escrito uma curva, ela deixa de ser considerado um polígono. Então veja aqui, ó, essa meia lua, circunferência aqui, não é um polígono. Essa outra forma geométrica tem curva, não é um polígono. Essa outra aqui que eu peguei aquele modelinho da carta ali, só que eu arredondei
considerado polígono. Muita atenção, galera. Se tem curva no desenho, não é um polígono, né? Ele não vai ter vários ângulos porque a curva não vai formar um ângulo, tá ok? Muita atenção nisso. E aí, então, agora a gente começa, dentro dos nossos polígonos, a fazer os cálculos. Eu trouxe para a gente iniciar, então, o mais simples, né? O que nós temos ali de mais básico, então, que são os retângulos, os quadrados, e o que a gente pode observar numa forma, né? Num polígono retangular, é um polígono de 4 lados, tá? Então, nós temos esse polígono de 4 lados, e a gente consegue já observar algumas coisas interessantes nesse polígono. Vejam que eu tenho 2 lados iguais e outros 2 também iguais. Para que ele seja um retângulo, galera, ele não pode ter todos os lados iguais. Porque quando a forma geométrica, o polígono de 4 lados, tem todos os lados iguais, ele não é um retângulo e sim um quadrado, ok? Mas olha que interessante. Um retângulo é um quadrilátero, polígono de 4 lados? Sim. Um quadrado é um quadrilátero? Também. Ok, galera? São as duas formas geométricas são quadriláteros, porque possuem 4 lados, são polígonos, mas têm características diferentes. Para ser quadrado, 4 lados iguais. Para ser retângulo, obrigatoriamente 2 lados iguais e outros 2 lados diferentes. Ok? Por isso chamamos de lado maior, ou A, e lado menor, B, ok? Alguns chamam de base vezes altura, são vários nomes para a mesma interpretação. Muita atenção, o retângulo é muito simples. O que eu posso calcular numa forma geométrica quadrilátera ou no retângulo? Algumas coisas. A área. Como eu calculo a área? Lembrando que área é um cálculo de superfície, tá bom? De uma face, né? Então, como é que eu calculo a área de um quadrilátero, de um retângulo? Eu vou fazer lado vezes lado, os lados diferentes. Então, base vezes altura, lado maior vezes lado menor, tanto faz a nomenclatura. Eu tenho que entender a propriedade do que eu estou fazendo, ok? Então, o cálculo de área é sempre muito simples. Não se esqueçam, unidade de medida de área é sempre ao quadrado. Centímetros quadrados, milímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados. Não importa o índice da unidade, né? Nós sabemos que ele tem que ser sempre ao quadrado. Ok, galera? Muita atenção. E o que é o perímetro, né? O que é o perímetro de uma área? Gente, a gente ouve muito falar em perímetro quando a gente assiste filmes de ação, quando a gente lê alguns livros, e aí eles falam o perímetro está cercado, né? Cerquem o perímetro, entendam qual é o perímetro da situação. Gente, perímetro nada mais é do que a parte externa, a volta daquela forma geométrica. Qual é o tamanho daquela parte externa? Então, o perímetro é a soma de todos os lados de um polígono, seja ele qual for. No caso do nosso perímetro quadrilátero, né? A gente sabe que o retângulo ele tem um lado que vale A, o outro lado que vale A, um lado que vale B, o outro lado que vale B. Como é que eu calculo o perímetro de um retângulo? A mais A mais B mais B. Traduzindo, melhorando isso, 2 vezes o A mais 2 vezes o B é o cálculo do nosso perímetro. Então eu entendo quanto eu tenho ali para o perímetro. Onde cai isso numa prova, gente? Geralmente aparece um exercício muito parecido assim, olha, fulano precisa cercar uma área de tal metragem quadrada, né? Ele dá a área ali, ele dá o valor da área sempre ao quadrado, e ele quer saber quanto ele vai gastar de arame, quanto ele vai gastar de cerca, ou de portões, ou não importa, ele quer que a gente entenda o perímetro, que é aquela linha que contorna aquela forma geométrica. Então, muita atenção com o perímetro, ok, galera? E a gente sabe que todo quadrilátero ou todo retângulo, ele tem uma coisa que se chama diagonal. Diagonal é quando eu pego do ponto de um vértice e corto aquele objeto, corto aquela forma geométrica ao meio, eu tenho uma diagonal, a gente chama de desenho, que é o diagonal, a diagonal do retângulo. E quem é que nos auxilia para calcular a diagonal, galera? Teorema de Pitágoras.
Então eu posso utilizar o conceito de Pitágoras para encontrar a diagonal de um quadrilátero, de um retângulo. Vocês se lembram do teorema de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos, ok? Eu enxergo que o meu quadrilátero, o meu retângulo, pela diagonal, vira um triângulo, que vai ser motivo das nossas próximas aulas. Triângulo tem muita informação para a gente calcular. Ok, galera? Então eu coloquei diagonal como d ao quadrado, a diagonal ao quadrado, que faz parte da nossa hipotenusa, mas a gente está calculando como diagonal ao quadrado, é igual a ao quadrado, que seria um cateto, mais b ao quadrado, que seria outro cateto. E agora a gente vai, então, entrar um pouquinho no mundo dos trapézios para a gente calcular, que ele é um pouquinho mais interessante do que os retângulos. Espero que tenham entendido e acompanhem nossas aulas. Até a próxima!